O nosso tema de estudo esta noite é a preciosidade do tempo. Nós vamos refletir sobre uma coisa que muitas pessoas já ouviram falar, outros acham importante, e nós vamos refletir sobre por que o tempo é importante. Vamos meditar sobre as lições da doutrina espírita sobre o tempo. Por que ele é tão importante? Por que nós devemos aproveitar o tempo? Nós vamos ver por que o tempo é precioso na visão da doutrina espírita. Uma resposta muito condensada é porque o tempo é oportunidade de evolução. E nós vamos detalhar isso um pouco nessa noite. E também nós vamos ver no final algumas ideias para a utilização correta do tempo dentro dessa abordagem espírita cristã que nós assumimos nesta casa. Vamos começar fazendo uma pergunta, pedindo para vocês imaginarem. Nós vamos imaginar um banco desses que oferece e recebe dinheiro. E esse banco é um banco especial, porque ele só tem uma função. Todo dia que nós acordamos, ele nos oferece um crédito no valor de 86.400 moedas. E de graça. E como ele é um banco especial, ele tem umas condições também especiais. A gente tem que pegar esse dinheiro e usar todo naquele dia. Se a gente não consegue gastar esse dinheiro no dia, o banco cancela o crédito. E, mais ainda, às vezes também, se a gente não consegue aproveitar bem o dinheiro, ele dá uma punição. O que a gente ia fazer se nós tivéssemos um crédito desse tipo? Como a condição fundamental é gastar tudo no mesmo dia, a gente poderia sair por aí até gastando sem raciocinar. Mas a verdade é que temos que aproveitar. Esse banco existe. E ele chama tempo. 86.400 é o número de segundos que existe nas 24 horas do dia. Se vocês quiserem calcular, é só pensar assim. Um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos. Então, se eu multiplicar 24 por 60, dá 1.440 minutos num dia. E como cada minuto tem 60 segundos, se eu multiplicar 1.440 por 60, eu vou obter esse valor de 86.400 segundos, que é o tempo que há num dia. E o tempo funciona direitinho que nem um banco. A gente recebe toda vez que acorda, todo um dia pela frente para aproveitarmos. Mas não volta para trás. E nem a gente consegue transferir em favor de alguém, que nem a gente faz com os pontos do cartão de crédito para comprar milha. Eu não tenho viajado muito, então eu não tenho juntado um pouco de milha. Eu nunca fui tão paquerado. Você me empresta umas milhas do seu saldo? Claro que sim. Mas será que tem para mim também? Então, com isso, eu vou dando um jeitinho de usar o meu saldo de milhas, o que é muito bom.
Mas no caso do tempo, não tem essa colher de chá. Aproveitar bem o tempo. Por que o tempo é considerado um bem tão precioso? Nossa segunda meditação é sobre um alerta, ou alguns alertas do Emmanuel, que vocês sabem é o espírito que foi mentor do Chico Xavier há muito tempo aqui, enquanto o Chico estava encarnado. Eles continuam amigos. Alertas de Emmanuel sobre o uso do tempo. Esses alertas estão num livro muito famoso chamado Caminho, Verdade e Vida, que eu recomendo com muita ênfase para todos os que têm interesse de mensagens evangélicas de alta profundidade. Emmanuel ditou 4 livros sobre isso para o Chico Xavier. Caminho, Verdade e Vida é um deles. E a mensagem que nós estamos falando é a mensagem número 1 do livro Caminho, Verdade e Vida. Chama o tempo. E ele comenta um versículo número 6, do capítulo 14, da Epístola de Paulo aos Romanos, que diz assim: aquele que faz caso do dia, patrão, o Senhor o faz. É uma ordem indireta. Aquele que faz caso do dia, patrão, o Senhor o faz. Então, o que o Paulo quis dizer aqui? Quer dizer que aquele que dá importância ao tempo de um dia, o Senhor o premia e o faz patrão, indicando que ele tem um certo benefício. Assim, isso ele quis dizer. Nessa mensagem, o Emmanuel nos faz uma série de alertas. Ao invés de ler a mensagem, eu vou sintetizar esses alertas para a gente pensar um pouquinho. Então, o que o Emmanuel fala nessa mensagem, chamada O Tempo? Ele diz assim: a maioria das pessoas não percebe ainda o valor infinito do tempo. Então, vocês veem que no conceito do Emmanuel, o tempo tem um valor infinito. Existem muitas pessoas que abusam dessa concessão divina. Então aqui tem 2 ideias. Primeiro, que o tempo é uma concessão de Deus. E segundo, que tem gente que abusa dessa concessão. Ele aqui não diz direitinho, mas certamente empregando mal o seu tempo. O Emmanuel continua fazendo considerações, alertas sobre o tempo. É justo que todos os seres humanos contem com o tempo, mas e se esse tempo for usado sem luz, sem equilíbrio, sem paz, sem trabalho? Então aqui também tem 2 ideias. Primeiro, ele diz, é justo que a gente espere poder usar o tempo. Deus dá o tempo para todos nós. Mas, ele disse, nós temos que tomar cuidado para o mau uso e dar alguns exemplos. Sem luz, sem equilíbrio, sem paz, sem trabalho. Nesse respeito, é importante a gente lembrar que o Pai Celestial sempre, cada vez que a gente vem para cá para viver uma encarnação, as leis de Deus nos colocam uma série de valores. Usando as palavras de uma parábola de Jesus, uma série de talentos. Nós recebemos uma família, maioria de nós recebemos educação, uns recebem mais, outros menos, mas difícil quem não recebe educação. Nós recebemos oportunidades de trabalho, nós recebemos esclarecimento sobre as coisas de Deus,
Nós temos uma série de relacionamentos, de amizade, que a gente pode usar para ajudar pessoas e também para ser ajudado por elas. Então o Pai Celestial nos dá uma série de coisas, com o objetivo de nos ajudar nos desafios que existem para a gente a cada encarnação. Mas, e se a gente usa mal esses benefícios? Existe uma célebre historinha de Jesus, a parábola dos talentos, que Jesus conta que o chefe de família, que ele está representando a divindade, chamou os servidores, entregou bens em valores diferentes, e no caso, para 3, no exemplo da parábola. E ele disse, vocês aproveitem esses bens para conseguir mais. E foi embora. Muito mais tarde, e ele disse, ainda distribuiu os valores diferentes a cada um segundo sua capacidade. E partiu. Aí, quando ele voltou, ele chamou os servidores para prestar contas. Um que tinha recebido 5 talentos, que é uma quantidade enorme de ouro, o servidor disse para ele, olha, eu ganhei outros 5, negociei com aquele ouro e ganhei mais 5 talentos. Aqui estão os 10 e te entrego. O que tinha recebido 2 talentos, também ganhou outros 2. E aquele que só tinha recebido 1, tinha escondido o dinheiro na terra. Ele disse, aqui tens o dinheiro, eu tive medo de perder esse dinheiro e enterrei esse talento na terra e devolveu. E o Senhor ficou muito bravo com esse terceiro. Ficou feliz com aqueles que tinham posto o dinheiro para render e ficou muito bravo com aquele que não tinha feito render nada. E acenou então com a punição. Aqui, o Emmanuel está nos lembrando que a gente recebe a bênção do tempo, entre outras coisas que a gente tem na encarnação. E a gente tem que fazer render esse tempo, aproveitar bem esse tempo. Nós vamos ver já em que a gente vai aproveitar. O Emmanuel diz assim, a expressão matar o tempo, muito usada, indica a inconsciência de muitos irmãos sobre o valor do tempo. Quem diz assim, o que você está fazendo? Estou matando o tempo? Não está aproveitando. É como aquele servidor que guardou o talento na terra. Nós temos que ter muito cuidado, sempre, para não enterrar nossos talentos. Tem uma entidade chamada Irmão João, que é uma entidade assim, de uma inteligência muito grande. Ele foi físico na encarnação passada. E ele se comunica nos estudos de Evangelho, já tive a felicidade de ouvi-lo, e ele, uma vez que caiu essa parábola dos talentos, ele nos deu uma lição muito grande. Ele disse assim, cada um de nós tem que saber fazer o seu mapa dos talentos. Mapa dos talentos, como é que faz? É assim, a gente procura lembrar tudo o que nós recebemos de Deus nesta vida. E fazer uma listinha. Às vezes a gente não consegue fazer tudo na primeira vez, mas insistindo, com calma, fazendo uma prece antes, nós fazemos a nossa lista. E também essa lista inclui saber o que foi que nós já fizemos com esses talentos. Então, se um recebeu o talento da inteligência, para que ele está usando a inteligência? Uns usam para ensinar os outros, para resolver problemas,
para fazer pesquisas. Outros usam para planejar golpes, roubos, maldades. Quem está sem fazer nada, está com o talento enterrado. Se a gente começa a ter muita dificuldade de lembrar um talento, é porque ele está enterrado. E principalmente se a gente não consegue lembrar o que é que nós fizemos render aquele talento. Então lembrem-se da importância do mapa dos talentos. Continua o Emmanuel nos alertando na mensagem sobre o tempo. Um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para que o ser humano colabore com a execução das leis divinas. Então o Emmanuel diz, nós podemos colaborar com a execução das leis de Deus. A lei do amor e da caridade, quanta coisa boa a gente pode usar o nosso tempo para ajudar, para servir, para amar. Então, o Emmanuel diz, se a gente vive um dia de paz, harmonia e iluminação, estamos colaborando com as leis divinas. Uma grande maioria vive tentando aplicar o lema, tempo é dinheiro. Aí eu tirei a expressão exata do que o Emmanuel escreveu. E por isso, fazem e refazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Então aqui ele está se referindo àqueles que não aplicam bem o tempo. Aí fica pensando só que tempo é dinheiro, e não quer dizer que o dinheiro não seja importante, mas ele não é a única coisa da vida. Se a pessoa se dedica exclusivamente 100% do seu tempo a ganhar dinheiro, e às vezes até ganhando dinheiro passando alguém para trás, violando a lei do amor, não está bom. Aí, diz o Emmanuel, a gente vai repetir as experiências até aprender pela experiência. E finalmente o Emmanuel falou assim nessa mensagem. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo, está falando do Paulo, nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Quando a gente se dedica ao bem, nós estamos doando o nosso tempo ao Senhor Deus, nosso Criador. Então, nós vimos que a gente já sempre ouve falar que o tempo é uma coisa preciosa. A doutrina espírita nos alerta para isso. O Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, fez um alerta cheio de detalhes sobre o bom uso do tempo e cuidados que ele prega para não usar mal o tempo. Então a gente está sempre vendo assim, que o tempo é precioso. A pergunta que eu faço é, por que o tempo é precioso? Qual é a posição da doutrina espírita em relação ao valor do tempo? Por que o tempo é precioso? Antigamente, alguém dizia assim, quando falavam, por exemplo, o tempo deve ser dedicado ao Senhor, antigamente essa frase era interpretada como um convite a todas as pessoas para se dedicarem à vida religiosa. Então, dedique o seu tempo a Deus significa venha viver a vida religiosa. Venha entrar numa ordem religiosa, num convento, numa organização religiosa qualquer. Mas hoje, e para isso tinha que abandonar a vida normal das pessoas do dia a dia.
Hoje a posição espírita não é essa. A posição espírita é que nós devemos usar o tempo para fazer o bem, sempre. É muito importante participarmos de uma organização religiosa onde uns ajudam os outros a fazer o bem. Mas não é preciso viver a nossa vida inteira dentro de uma organização religiosa. Às vezes isso até prejudica a nossa vida. Por que o tempo é precioso para a nossa evolução como seres humanos? A resposta, nós já vimos um pedacinho dela logo no começo, a resposta é que a evolução dos espíritos não se faz instantaneamente. Leva tempo, muito tempo, para a gente que é criado como espírito humano. O espírito humano não é criado no auge das suas possibilidades, e aí a gente recebe a tarefa de progredir, de evoluir. E para isso nós precisamos de tempo. Quando a gente é criado, nós somos criados, o nosso espírito é criado um pouco acima do nível dos animais superiores. E essa evolução que a gente tem que fazer como ser humano vai nos levar até o nível dos anjos. Temos que evoluir em razão, raciocínio, inteligência. Temos que evoluir em sentimento, capacidade de amar. Então, eu gosto muito de falar, assim, na linguagem dos jovens, que a evolução do ser humano é mais ou menos trabalhar para melhorar a inteligência e o sentimento, para sair do nível dos bichos e chegar ao nível dos anjos. Por menos conhecimento que a gente tenha do nível dos anjos, a gente sabe que esse nível é muito mais elevado do que o nível dos bichos. Então, moral da história, nós, para irmos de bicho para anjo, nós vamos ter que aprender e melhorar muita coisa. E, portanto, nós precisamos de muito tempo. Vamos ver algum detalhe sobre essa afirmativa. Primeiro, a evolução é um ponto básico no pensamento espírita. A doutrina espírita, a religião espírita, é uma religião evolucionista. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós acreditamos que o nosso espírito, uma vez criado, primeiro ele é criado sem estar no auge das suas perfeições, um pouquinho acima dos animais. Segundo, ele recebe uma tarefa, subir até o nível dos anjos, nas coisas que nos diferenciam dos animais, a inteligência e o amor. Então, a cada momento, para evoluir, nós evoluímos no tempo. Nós precisamos do tempo. Então, o Pai Celestial, como disse o Emmanuel, nos dá a bênção do tempo para evoluir. Nós passamos algum tempo numa vida, numa encarnação. Uns vivem muito tempo, outros vivem muito tempo. A verdade é que, a uma certa altura, o espírito volta para o plano espiritual. O corpo morre. Mas o espírito continua evoluindo no plano espiritual. E depois retorna para continuar aqui o seu processo evolutivo. Isso é o que a doutrina espírita chama de uma religião evolucionista. Desde que é criado, o ser humano tende sempre a se aperfeiçoar, cada vez mais. Há uma força que nos impulsiona para estados cada vez mais avançados das nossas qualidades humanas,
a inteligência e o amor. O princípio que nos faz compreender essa força que nos leva para cima chama-se Lei do Progresso. É estudada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, parte 3ª. Vamos dar umas ideias sobre o que ocorre com um espírito, como que ocorrem alguns passos da sua evolução. Logo que ele é criado, o espírito ainda está muito próximo dos animais, só um pouquinho acima. No começo da caminhada evolutiva, nós somos impulsionados para adiante pelos mecanismos básicos da vida biológica, pela sobrevivência, a necessidade da busca de comida, bebida, obtenção de abrigo, de agasalho, reprodução, são as forças mais básicas dos bichos, que nós também temos que cuidar. Por isso, os primeiros estágios da vida humana, do espírito humano, não são muito diferentes dos estágios dos bichos. Mas a uma certa altura, o nosso espírito começa a se diferenciar muito. A primeira diferenciação é a evolução intelectual. Os espíritos recém-criados começam a desenvolver capacidades intelectuais que os outros bichos não têm. Existe um filme, na verdade é a introdução de um filme, que tem dá essa ideia com muita perfeição. Eu não sei, certamente vocês devem ter assistido, não sei se vão se lembrar, porque passou há muito tempo. Chama 2001, Uma Odisseia no Espaço. No filme 2001, a introdução, além de uma música muito bonita que chama Assim Falou Zaratustra, aparece um conjunto de seres humanos nos primeiros estágios da evolução. Peludos, feios, sem nenhuma inteligência, tendo que se defender dos predadores, morrendo de medo quando caía a noite, e quando passavam, assim, ou outros grupos de seres humanos, ameaçando a água que eles tinham, coisa assim, dava sempre briga. E as brigas eram muito interessantes, porque o que eles faziam era gritar para assustar os outros. À medida que passa o tempo, e o filme passa uma ideia também de que há uma interveniência externa na evolução, o que é uma coisa muito bonita, e aí eles começam a desenvolver inteligência. Primeiro nível. E o cineasta mostra isso, porque estão batendo um osso assim, e, de repente, aparece um grupo de outros, igualmente peludos e feios, que queriam tomar a poça d'água, onde eles bebiam água. E ele pega esse osso e sai espantando os outros. Então, ele utiliza um instrumento, uma ferramenta. Ali, no caso, serviu de arma para se defender o seu poço. Fica bonito de ver a evolução intelectual contada pelo cineasta. O próximo passo é a evolução dos primeiros sentimentos. Mais tarde, ingressamos na etapa em que os sentimentos e emoções se juntam às conquistas intelectuais. Alguns sentimentos que são desenvolvidos nesse início ainda são muito voltados para a sobrevivência.
Então, por exemplo, o egoísmo é muito desenvolvido. O próximo passo é o desenvolvimento moral. Então, começa a surgir nos seres humanos que já dominaram um pouco a inteligência, que já dominaram um pouco os sentimentos, as emoções, começa a aparecer o sentido de bem e de mal. Não devo matar, porque é outro ser humano. Então, isso não é bom. Esse conceito de moralidade é o conceito que nos diferencia de forma sublime dos animais. Nós também somos capazes de inteligência muito superior aos animais. E de sentimentos também. Então, o sentimento moral vem, o desenvolvimento moral vem a cavaleiro do desenvolvimento físico, intelectual e dos sentimentos. Hoje, diz o autor que eu consultei para ver isso aqui, já somos capazes de aspirar a uma condição mais elevada e já não nos satisfaz esperar passivamente que as dores da vida nos levem para o caminho do bem. O objetivo dos espíritos um pouco mais adiantados é o crescimento espiritual decidido pela própria pessoa. Crescimento voluntário, independentemente da ação da dor. Então, antes, quando a gente estava se desenvolvendo exclusivamente no nível intelectual e depois também no nível moral no início, errou, aparece a dor. A dor aparece para a gente enxergar que aquilo não se faz. Mas isso é uma fase. A fase seguinte já é buscar a melhoria, independentemente de estar sofrendo. Eu busco o bem porque eu sei que isso é que vai me aproximar de Deus. Eu busco o bem porque eu sei que isso é adequar minha vida ao plano que Deus tem para mim desde que me criou. O Pai Celestial é muito inteligente. Não nos fez assim, prontos, mas deixou para nós um drama de evolução, um drama de aprendizagem. E esse drama a gente vai vivendo, utilizando o tempo e melhorando como ser humano a cada dia. Quanto mais nós melhoramos, quanto mais nós nos aperfeiçoamos como espíritos humanos, maior é o nosso nível de felicidade. Então a gente falou sobre a lei do progresso. O que é a lei do progresso? A lei do progresso é uma sacação que foi colocada pelo Kardec sobre como é que se processa esse mecanismo de evolução, tanto no nível do sentimento, para o amor, como no nível do raciocínio, para a inteligência, a capacidade de resolver problemas, aprendizagens, etc. A evolução dos espíritos humanos é dirigida, guiada, conduzida, objetivando dois fatores principais: os sentimentos e os pensamentos. Esses fatores são guiados pela vontade. Eu quero melhorar. Isso é a expressão do livre-arbítrio. Alguns detalhes sobre a evolução que são dados na teoria espírita e que mostram que a gente precisa de muito tempo. No Livro dos Espíritos, questão 115, o Espírito de Verdade diz que somos criados por Deus simples e ignorantes. A cada um Deus dá a tarefa de se aperfeiçoar, de evoluir pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, fala o evangelista João. E é esse aperfeiçoamento que nos traz a felicidade.
cada vez mais completa. A questão 115A do Livro dos Espíritos afirma que os espíritos recém-criados se parecem com crianças ignorantes, crianças sem experiência. Então tem muito sentido a gente falar na evolução como sendo um trabalho de crescimento espiritual, crescimento para os níveis angélicos. A questão 116 nos ensina que nenhum espírito permanecerá para sempre nas zonas inferiores. Todos se tornarão espíritos perfeitos. Essa é a nossa grande esperança. Mesmo que a gente tenha aí batido a cabeça, feito alguma coisa muito negativa, a gente tem que apelar para Jesus, tem que lembrar que o amor cobre a multidão de pecados e temos que trabalhar para evoluir, porque nenhum espírito vai ficar nos planos inferiores. A questão 121 ensina que há espírito que por um certo tempo seguem o caminho do mal, mas depois, pela ação da lei de causa e efeito, aquele sofrimento que eu lhes falei vai mudando e buscando o caminho do bem. Isso se aplica a todos nós. Finalmente, a ignorância nos prende ao passado, nos deixa com dificuldade de irmos para frente. E a gente fica preso porque quando a gente praticou coisa muito errada no passado, nessa encarnação isso brota como um impulso negativo, ou uma tendência negativa. Os impulsos e as tendências indicam alguma coisa que aconteceu conosco noutras vidas. Então, uma conclusão importante é que nós, seres humanos, precisamos lutar para superar agressividade, comportamentos negativos, tudo o que nos recorda um passado envolvido com a vida animal. Nos bichos é normal um comer o outro, os bichos matam uns aos outros. Mas à medida que o ser humano vai adquirindo consciência moral, nós vamos começando a perceber que isso não deve fazer. Nós, seres humanos, somos diferentes dos bichos. Temos que evoluir para os níveis da angelitude. Então, como que nós crescemos espiritualmente? Já vimos que a gente cresce ao nível dos pensamentos. Crescer pelo nível racional, pelo nível intelectual, nível dos pensamentos, a gente faz isso pelo estudo, pelo uso do nosso equipamento racional. Nunca agindo por impulso, mas raciocinando a cada momento. Usar o raciocínio para evoluir racionalmente, temos que usar o raciocínio. É a nossa principal dica. Para estudar, para evoluir intelectualmente, todo mundo que já estudou um pouquinho sabe que precisamos de tempo. Ah, mas e os sentimentos? Nos sentimentos nós evoluímos para a bondade, para o amor universal. Vencemos a agressividade, vencemos a tendência a rejeitar as pessoas, a não ajudar, sermos muito egoístas ou muito orgulhosos. E todo mundo sabe que para isso é necessário muito tempo. Queria ler para vocês do livro O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires, uma passagem que diz assim: a vida dos espíritos no seu conjunto segue as mesmas fases da vida corpórea. Ensina Kardec no comentário que faz a questão 191 do Livro dos Espíritos. Os espíritos passam gradativamente do estado de embrião ao de infância.
para chegarem por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o estado maior. Assim também os espíritos evoluem. Eu vou lhes pedir licença para sentar um pouquinho. Então, muito importante, a gente poderia afirmar que, como nós aprendemos muito lentamente, todo esse processo evolutivo precisa de tempo, muito tempo. E é por isso que o tempo é precioso, porque ele nos ajuda para que nós cheguemos a esse estado que é o estado de um nível melhor como seres humanos. Como no banco que castiga aquelas pessoas que ganham as 86.400 moedas que simbolizam os segundos de um dia, também a lei de causa e efeito pode trazer sofrimento para aquele que desperdiçar muito seu tempo. E eu queria terminar lendo para vocês umas sugestões práticas para aproveitarmos bem o tempo. Essas sugestões estão no livro Sinal Verde, que foi ditado por André Luiz ao médium Chico Xavier. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve no uso do tempo. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola, a fim de aperfeiçoar-se num conhecimento qualquer. Se tem tempo para conversar sem necessidade, vai estudar. É isso o André Luiz falando para nós. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se.